A paz do Senhor Jesus, continuando a nossa leitura aqui no livro de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, se não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão daqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou, e também los puseram diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E o que comeram era quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que razoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendestes ainda? E chegou a Betsaída. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará. Aleluias. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?
E o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 8 de Marcos. Aleluias. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos continuar a nossa leitura para estar terminando o livro de Marcos, para nós terminar os evangelhos aí, né? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com esta palavra e vamos a uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais este dia, obrigado por mais esta leitura, obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado, Pai, pela nossa saúde, obrigado por guardar cada um de nós debaixo das tuas mãos. Continue nos protegendo e nos guiando pelos teus caminhos, não permita que nos desviamos, meu Pai. As tentações vêm, os maus dias vêm, mas que o Senhor possa estar nos mostrando a luz do teu caminho, que é o Senhor, a verdade e a vida, para que não caiamos em tentação. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.